Olá, boa noite, gente. Alguém me confirma aí, por favor, se está dando para me ouvir direitinho, se está tudo ok. Tá ok. Pronto. Então, né, como o Júlio falou, me chamo Silmara, sou aqui de Anadia, da paróquia de Nossa Senhora da Piedade, e junto com o pessoal que o Júlio já apresentou também, né, estamos aí no núcleo da Liga, e é uma alegria muito grande ter todos vocês aqui hoje com a gente, sejam muito bem-vindos. E vamos começar então, né, de fato, a parte formativa da nossa reunião. Então, vos pedimos, Senhor, que inspirai as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Então, como o Júlio falou, né, e como vocês devem ter acompanhado na divulgação, a formação de hoje, né, propõe falar um pouco sobre a carta encíclica do Papa Paulo VI, Humane Vitae. E essa encíclica, né, que foi publicada em 1968, fez 50 anos já de sua publicação, acho que a gente esse ano caminha para 53 anos, se eu não me engano é isso. É, e no seu caráter nessa questão, de fato, da defesa da vida. E aí ela vem abordar, né, a questão da transmissão da vida, da abertura à vida, né, e dos métodos artificiais de contracepção, né, dos métodos anticoncepcionais. E aí, como eu falei, né, essa encíclica ela foi publicada em 1968, justamente numa época em que começaram a surgir uma série de revoluções estudantis, né, ligadas ao marxismo e contestações, né, do tipo faça amor, não faça guerra, né, paz e amor, sexo livre. Então, assim, justamente nessa época, essa encíclica ela caiu como uma bomba atômica e foi pessimamente recebida, inclusive pela própria igreja. Conferências episcopais inteiras, né, se colocaram contra o Papa, na verdade, contra os ensinamentos da igreja, né, sobre os métodos contraceptivos. Eu digo contra os ensinamentos da igreja, né, não só contra o Papa, porque Papa Paulo VI, ao publicar a encíclica, ele simplesmente continua ali a transmitir o ensinamento de sempre da igreja, né? Ele, como sucessor de Pedro, está transmitindo o conhecimento da igreja. Então, conferências episcopais, todas se voltaram contra essa encíclica. Mas, como falei, né, o Papa, como sucessor de Pedro, a quem Nosso Senhor disse, né, sobre esta pedra edificareis a minha igreja, e o que ligardes na terra será ligado no céu, e as forças do inferno não prevalecerão. Então, estamos aqui hoje nós, né, discutindo um pouquinho sobre essa encíclica que já tem 50 anos, mas que trata de um tema que, como o Júlio bem colocou, né, é bem atual. Então, assim, o objetivo é, de fato, a gente nesse momento não assim ficar lendo a encíclica. Eu até destaquei alguns pontos aqui, mas é, não ficar lendo o conteúdo da encíclica em si, mas a gente tentar, né, como ao passar de mais de 50 anos, nós podemos viver os ensinamentos dessa encíclica hoje em dia, que é uma encíclica, na verdade, assim, profética, né, porque encaixa-se perfeita, esses ensinamentos, né, vêm como uma luz perfeitamente bem para a realidade que a gente vive hoje, nessa bagunça aí ainda, né, tipo de revolução sexual, de direitos reprodutivos, essa bagunça de quantos menos filhos, melhor, né? Então, é, inclusive o documento foi disponibilizado também lá no Instagram, no link que está na bio, tem acesso para download. Se vocês não acessaram, a gente recomenda que acessem, é uma riqueza assim muito, é uma leitura muito rica. Mas assim, tentando resumir um pouco, né, para a gente poder de fato discutir aqui um pouquinho. E quem quiser se colocar, pode ficar à vontade. Mas a encíclica, né, eu imprimi aqui, vocês podem imprimir também, inclusive.
A carta ela é dividida em 3 capítulos. E aí o primeiro capítulo traz basicamente sobre os aspectos novos do problema da natalidade, traz dessa forma, e a competência do magistério. Então, inicia abordando um pouco sobre questões demográficas, condições de trabalho, de moradia, condições econômicas, e a influência de tudo isso na educação, na criação dos filhos, também as questões científicas que controlam aí as leis da transmissão da vida, né? Todas essas dificuldades que hoje em dia a gente vê muito constantemente as pessoas dizerem, né, ser as razões pelas quais a gente não se deve ter muito filho, né? O mundo hoje em dia está muito ruim, as condições econômicas, essa situação aí de pandemia, e essa questão, né, hoje em dia de que a mulher, lugar de mulher onde ela quiser, mulher, enfim, não ter esse papel, né, de dedicação aos filhos, à família, várias questões desse tipo. E vem tratar também sobre a competência do magistério da igreja diante disso, né, e para interpretar a lei moral natural. No segundo capítulo, é, traz sobre os princípios doutrinais e a análise da essência e das características do amor conjugal e da paternidade responsável. Então, nessa sessão, né, a carta ela vem abordando a questão da problemática ética dos métodos de regulação da fertilidade. E aí o Papa Paulo VI se preocupou em trazer a questão da importância de respeitar a natureza e a finalidade do ato matrimonial, né? Que trata-se de eu destaquei aqui, né? Uma inseparável conexão que Deus quis e o homem não pode quebrar por iniciativa própria entre os dois significados do ato conjugal, né, que são o ato unitivo e o ato procriador. Mas a gente vai destrinchando um pouquinho melhor daqui para frente. É... E então, né, ainda no segundo capítulo, a carta ela adverte sobre a questão do aborto, né? Que o aborto querido e procurado, né, diretamente, mesmo que seja por questões terapêuticas, e também a questão da esterilização direta, seja perpétua ou temporária, seja no homem ou na mulher, são formas ilícitas de regulação da natalidade. Traz ainda sobre a questão de ser ilícito, né, que um casal, né, em matrimônio justifique a realização intencional de atos conjugais infecundos como se fosse um mal menor, né? Não vamos recorrer ao aborto, à esterilização perpétua ou algum método artificial, mas ali intencionalmente eles realizam atos que sabem que são infecundos, né? Ou seja, não vão gerar uma vida, como um meio lícito de regulação da natalidade. E aí vai trazer, né, como lícito, não evitar, mas espaçar nascimentos, desde que por sérios motivos, né, e não por atos de egoísmo, mas por sérios motivos, né, relacionados a condições físicas extremas, né, que impossibilitem, que, enfim, ou psicológicas, ou circunstâncias exteriores. Então, seria lícito em casos como esse, né, não baseados no egoísmo humano, né, mas de fato sendo conscientes e verdadeiros, então recorrer a métodos naturais para esse espaçamento, né, da natalidade. Ou seja, métodos naturais de observação ali dos períodos férteis, enfim. Como eu falei, daqui a pouquinho a gente destrincha melhor também, né? Tentando resumir um pouco aqui o que vem no segundo capítulo.
Então, nessa parte, a carta ela traz a importância da missão da igreja na garantia dos valores humanos, né, as orientações. E, por fim, no seu terceiro capítulo, né, de forma resumida, ela vem trazendo diretivas pastorais para que a igreja possa confortar, né, orientar os homens no caminho de uma honesta regulação da natalidade, até em meio das difíceis condições que hoje afligem as famílias e aos povos. Então, assim, para deixar um pouquinho mais amarrada essa questão e tentar discutir um pouco melhor e trazendo até um pouco mais assim para a prática, para os dias de hoje, antes disso eu gostaria de trazer aqui alguns artigos do Catecismo da Igreja Católica que abordam essa questão, que inclusive citam também, né, a Humana Vitae e algumas outras fontes, que diz o seguinte, aqui, iniciando no artigo 2363. Pela união dos esposos, realiza-se o duplo fim do matrimônio, o bem dos cônjuges e a transmissão da vida. Esses dois significados ou valores do casamento não podem ser separados sem alterar a vida espiritual do casal e sem comprometer os bens matrimoniais e o futuro da família. Assim, o amor conjugal entre o homem e a mulher atende à dupla exigência da fidelidade e da fecundidade. E aí continua no artigo 2366 e seguintes, né? A fecundidade é um dom, um fim do matrimônio, porque o amor conjugal tende naturalmente a ser fecundo. O filho não vem de fora acrescentar-se ao amor mútuo dos esposos. Surge no próprio âmago dessa doação mútua, da qual é fruto e realização. A igreja, que está ao lado da vida, ensina que qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão da vida. Esta doutrina, muitas vezes exposta pelo magistério, está fundada na conexão inseparável que Deus quis e que o homem não pode alterar por sua iniciativa entre os dois significados do ato conjugal, o significado unitivo e o significado procriador. Chamados a dar a vida, os esposos participam do poder criador e da paternidade de Deus. Muito interessante isso aqui, né? A gente comenta daqui a pouco. Os cônjuges sabem que na tarefa de transmitir a vida e de serem educadores, o qual deve ser considerado como missão própria deles, são cooperadores do amor de Deus, Criador, e como que seus intérpretes. Por isso, desempenharão seus munus com responsabilidade cristã e humana. Um aspecto particular desta responsabilidade diz respeito à regulação da procriação. Por razões justas, os esposos podem querer espaçar os nascimentos de seus filhos. Cabe-lhes verificar que seu desejo não provém do egoísmo, mas está de acordo com a justa generosidade de uma paternidade responsável. Além disso, regularão seu comportamento segundo os critérios objetivos da moral. Então, assim, vou tentar aos pouquinhos e destrinchando aqui tudo isso que foi falado. É, assim, esta encíclica, né, assim como os ensinamentos, eles podem, né, ser vistos, ser estudados, sim, à luz da razão, da ciência, enfim. Mas vamos tentar aqui um pouquinho ir caminhando no sentido, né, à luz da nossa fé. E nós, né, nós cristãos, católicos, nós cremos na vida eterna, né? Nós não somos materialistas, né? A gente não acredita que existe só essa vida, mas a gente acredita que existe uma outra vida, a vida eterna, né? Pela qual vale a pena perder tudo para conquistar, né? A vida na qual a gente verá Deus face a face, onde a gente o contemplará. E como foi lido aqui, né, como foi comentado, é, nós, né, somos chamados a ser
a participar, né, da criação divina. E em relação a essa questão dos filhos, né, nós somos chamados a ter os filhos e educá-los, né, e criá-los para Deus, a fim de salvar as almas deles, né, para que um dia eles possam chegar ao céu, a essa vida, né, que nós acreditamos, que nós cremos e na qual nós queremos chegar. Mas para que isso aconteça, é preciso primeiro que esses filhos eles existam, né? Sem que eles existam, eles não podem, sem esta vida biológica, eles não podem chegar a essa vida eterna. E eu assistia, né, um vídeo do padre Paulo Ricardo falando sobre essas questões, sobre a Humana Vitae, e ele trazia algumas comparações, né? Como, por exemplo, a gente sabe que o Brasil ele foi colonizado, né, pelos europeus, pelos portugueses, e tem todo um contexto histórico, né, que a gente aprende na escola, mas assim, o principal objetivo deles nessas navegações, que eram perigosas, que, se eu não me engano, somente um terço das pessoas que partiam nessas navegações conseguiam voltar. Então, eles se arriscaram nesse contexto todo para descobrir essas novas terras, para vir aqui para o Brasil para difundir a fé, né, a fim de salvar almas de pessoas que eles nem conheciam, né? E porque eles sabiam que se eles conseguissem, né, evangelizar, catequizar e salvar a vida de pelo menos uma pessoa, né, de salvar a alma de pelo menos uma pessoa, valeria a pena. Assim como muitos mártires deram sua vida, derramaram seu sangue, a fim de salvar as almas. E hoje em dia, nesse contexto em que a gente se encontra, em que as pessoas não são abertas à vida, não querem ter filhos, querem se colocar ali no trono de sua vida, né, no lugar de Deus e controlar quantos filhos vêm ao mundo, quantos filhos querem ter. Então, as pessoas não querem salvar as almas de seus filhos, porque as pessoas não querem que os filhos eles existam, né? Então, assim, foi falado aqui sobre a questão, né, no matrimônio, das duas finalidades, digamos assim, né? Dos dois significados do matrimônio, do ato conjugal, que é a unidade, o significado unitivo, né, ali entre esposo e esposa, e o significado procriativo, né? No sacramento do matrimônio, né? O casal ali diante de Deus, diante do altar, eles prometem, né? Fidelidade, né? Na saúde, na doença, enfim, a questão da indissolubilidade do matrimônio, né? Até que a morte os separe, e prometem também serem abertos à vida e acolherem quantos filhos o Senhor mandar, né? E tornando-se assim, né, participantes, né, nessa realidade criadora de Deus, né, a fim de acolher ali essas almas e educá-las e devolvê-las para Deus, né, de poder, né, com a graça de Deus, né, um dia chegar ao céu e lá encontrar, né, seus filhos e seus filhos poderem dizer, né? Obrigado, pai, obrigado, mãe. Eu estou aqui, eu contemplo a Deus, eu vejo a Deus, minha alma foi salva. Isso porque vocês me deram a vida, vocês permitiram que eu existisse, né? Me permitiram a vida biológica sem a qual eu não teria esta vida, que é a vida eterna. Só que hoje, né? E por isso que se fala, né? Que essa carta ela é profética, porque hoje, mais do que nunca, isso foi totalmente perdido. As pessoas ignoram totalmente, né, as pessoas, né, cristãs católicas que casam na Igreja Católica, que, né, estão ali no sacramento do matrimônio, parece que só lembra, e muitas vezes nem lembra disso também, né, mas foca ali naquela parte clichê, bonitinha de até que a morte nos separe e tudo mais, e esquecem que ali também prometem,
né, participar, né, dessa realidade de serem abertos à vida e de acolher quantos filhos o Senhor quiser lhes dar. E o que acontece, né, é, hoje em dia é muito difundido, né, nos serviços de saúde, na mídia e tudo mais, essa questão de direitos reprodutivos, de planejar-se, de regulação de natalidade, de quantos filhos ter, enfim. Eu sou da área da saúde, né, eu faço enfermagem e na disciplina, né, de saúde da mulher, eu aprendi inúmeros métodos anticoncepcionais que foi dito para mim que eu, quando atender uma mulher em seu pré-natal, em sua consulta ginecológica, eu tenho que passar para ela todos os métodos possíveis para que ela não tenha filhos se ela não quiser, né? É, e é claro que isso não vem ao caso aqui para quem não é cristão, não é católico, a gente está trazendo aqui para a nossa realidade, né, para a realidade da nossa fé. Mas o que esta encíclica, né, o que o ensinamento da igreja nos traz é que, é, a não ser que existam motivos realmente justos, né, e graves, digamos assim, sérios, para que um casal não possa acolher ali, conceber uma vida humana, é ilícito que se interfira, né, que se evite isso de alguma forma, né? E aí a encíclica traz, né, sobre a questão dos métodos artificiais para controlar essa natalidade. E no caso, né, de ter esses motivos justos e graves, não para evitar, né, os filhos, mas para espaçar os nascimentos, sejam utilizados métodos naturais, né, em que o casal, né, até fortalecendo essa questão unitiva entre eles, o casal vai observar quais são os períodos fecundos ou não, né, o período fértil da mulher, enfim, para espaçar essas gestações, esses nascimentos. Mas que os métodos artificiais, né, os métodos abortivos, digamos assim, né, são ilícitos. E um ponto aqui, né, porque, deixa eu ver se eu encontro aqui uma parte que eu tinha até destacado. Enfim, não vou encontrar agora, mas que fala, né, que o aborto é diretamente querido, né, e provocado é ilícito. E, assim, hoje em dia a gente tem muito a mania de relativizar as coisas, né, de flexibilizar as coisas e dizer, aborto, né? Mas eu não estou provocando um aborto, eu não engravidei e vou impedir que o meu filho venha ao mundo, eu não vou abortar. Eu simplesmente vou utilizar métodos para que uma gravidez não aconteça. Mas, assim, é até contraditório a gente, enquanto cristão, enquanto católicos, nos escandalizarmos com casos aí, né, de aborto, de que as pessoas lutam pela legalização do aborto, né, de que querem esse direito da mulher abortar até não sei quantas semanas de vida e tudo mais. Enfim, e a gente achar normal ou achar que é correto utilizar métodos anticoncepcionais para não engravidar. Mas, enfim, entra uma questão aí nesse ponto. Eu não sei se tem alguém aí da área da saúde, de biologia, então, se eu estiver falando besteira, pode ficar à vontade para me corrigir. Mas, assim, para nós, né, cristãos, católicos, a vida humana, ela começa na concepção, né? A partir da concepção, aquele ser, aquele feto, embrião, enfim, já é uma vida, já tem uma alma. E, inclusive, a própria ciência, né, já evidenciou isso. Existem evidências científicas de que a vida começa
na concepção, né? É porque não é isso que é mais difundido, que é mais divulgado, são outras teorias, né? Que é a partir de não sei quantas semanas, que é a partir do momento da nidação, né? Que é quando o embrião ali entra, digamos assim, né? Na parede do útero da mãe, mas a própria ciência diz, evidencia que a vida ela começa assim no momento da concepção, ou seja, a partir do momento que o espermatozoide encontra o óvulo e eles se unem, ali já não vai ser mais o DNA do espermatozoide, ou seja, do pai, ou o DNA do óvulo da mãe. Mas a partir daquela união surge um novo DNA, né? E o que é isso, né? O que é isso, se não uma vida? Então, esses métodos, pílula de dia seguinte, anticoncepcional, o DIU, né, que é o dispositivo intrauterino, e mais tantos outros métodos que existem. É, o que eles fazem, na verdade, não impedem que seja gerada uma nova vida. Porque, na verdade, o que eles fazem, tentando ser breve aqui, né, o corpo da mulher, né, divinamente feito por Deus, é, todos os meses se prepara para uma gestação, né? Todos os meses o corpo da mulher se prepara para uma gestação, existe o ciclo menstrual, onde, pela ação de vários hormônios, o útero dela vai começar a se preparar, a engrossar a sua camada interna, a se nutrir, a ter mais vasos sanguíneos, enfim, para receber um óvulo fecundado, né? Quando isso não acontece, quando o óvulo não é fecundado, né, e vem lá do caminho dele, do ovário até o útero, para entrar ali naquela camada que se preparou para recebê-lo, quando isso não acontece, quando esse óvulo não é fecundado, então esse óvulo vem, não vai se fixar ali, não vai nidar no útero, e vai ser expelido na menstruação. O que esses métodos fazem, né? É, não é que não haja a fecundação. Até tem alguns mecanismos para tentar evitar isso, mas é, que geralmente não acontece. Então, o espermatozoide, sim, chega, fecunda aquele óvulo, e é a partir daí que a gente acredita que já há vida, e o que esses métodos, né, esses comprimidos e tudo mais, que são uma explosão de hormônio, vão fazer agir, né, ali no útero da mulher, para que ele, tendo toda aquela preparação para receber aquele óvulo fecundado, não tenha condições de recebê-lo. Então, quando o óvulo fecundado vem e vai ali ocorrer a nidação, ele vai ser implantado no útero, o útero não vai estar em condições de recebê-lo e ele simplesmente vai ser expelido na menstruação como qualquer óvulo que não foi fecundado. Então, nessa brincadeirinha, né, de mulheres claro, né, muitas sem esse conhecimento, passam a vida tomando anticoncepcionais, utilizando tantos métodos, quantas almas, né? Quantas vidas não vão ali por água abaixo pelo vaso sanitário. Então, assim, não é nem necessário enxergar tudo isso nesse sentido, né? Porque a partir do momento que a gente sabe que o matrimônio ali, o ato conjugal, ele tem esses dois significados, que é o unitivo, né? São uma só carne, mas são também procriativo, e que um casal, quando se une em matrimônio, ele promete ser aberto a receber quantos filhos o Senhor mandar. Então, portanto, não deve utilizar métodos artificiais ou até mesmo os métodos naturais, né, mais pautados no seu egoísmo e até mesmo realizar, como eu falei no início também, que destrincharia, realizar intencionalmente atos não fecundos, né, para regular essa natalidade. Então, só é preciso, pautados na nossa fé, né, entender isso, né, que o casal, quando se une em matrimônio, respeitando o significado procriativo de ser aberto à vida, não é lícito, não é lícito
segundo os ensinamentos da Santa Mãe Igreja. Mas até para que a gente possa entender um pouco melhor também, à luz da ciência, enfim, o quanto a gente não pode também assim ficar relativizando as coisas, né? Ah, eu não estou abortando, né? Ah, enfim, mas a gente chama até isso de abortos ocultos, né? Que acontecem no meio disso tudo. Enfim, deixe-me ver. Eu falei muito aqui, né, sobre a questão do matrimônio, do casal que se une ali em matrimônio, mas todos nós, né, todos nós somos chamados a essa questão da maternidade espiritual, da paternidade espiritual, né? Nós somos para o outro, né? Padre Paulo Ricardo costuma usar essa frase, nós somos para o outro. Já dizia São João Bosco, Deus nos colocou no mundo para o outro. Né? A nossa vida deve servir para salvar as almas, né? A gente deve, né, nos esforçarmos para ganhar o céu para nós e também para fazer com que almas sejam salvas, né? Então, todos nós somos chamados à maternidade, à paternidade espiritual, né? Porque, inclusive, as pessoas que seguem a vida religiosa, né? As freiras, as monjas, os sacerdotes, eles são chamados à maternidade e à paternidade espiritual. Mas para que isso aconteça, né? Para que essas almas cheguem, como eu havia falado, cheguem ao céu, ganhem a vida eterna, é preciso que elas existam primeiramente, né? É preciso que elas tenham essa vida biológica. E hoje em dia as pessoas não permitem, né, que os seus filhos existam por tantos motivos, né? Porque são muitos sacrifícios, são muitas dificuldades, mas o amor exige sacrifício, né? Inclusive nessa questão, né, que fala sobre os motivos justos para se espaçar as gestações e tudo mais, não devem ser pautados nisso, né? É, dificuldades financeiras, né? A não ser que sejam extremas mesmo, né? Sei lá, enfim, não tenho tanta autoridade para falar nesse sentido, mas assim, dificuldades financeiras, os sacrifícios que o pai e a mãe vão precisar fazer para criar os filhos, não deve ser pautado em nada disso, porque exige sim sacrifício, né? É, como já falei aí, né? Tantos mártires deram suas vidas pela salvação de pessoas que nem conheciam e nós não queremos nos esforçar, né, sofrermos para que as almas dos nossos filhos sejam salvos. É, e aí eu sou muito agoniada, minha gente, vão perdoando aí a sanguínea, né, o que vai vindo na minha mente, vou falando descontroladamente, sem parar, quando eu respiro, eu digo, peraí, o que é que falta? Mas acreditando, né, que eu tenha falado o que eu esperava, eu queria terminar, né, trazendo um exemplo que o Padre Paulo Ricardo também trouxe em um dos vídeos que eu assisti, dele falando sobre essa questão, de Santa Teresinha. Santa Teresinha, lá para os 13, 14 anos dela, sendo santa como já era, né? É, não sei se eu vou conseguir contar direitinho a história, mas viu no noticiário um assassino que tinha sido preso, tinha sido condenado lá à morte. E aí ela decidiu rezar pela alma dele, rezar pela salvação dele. E ela tinha certeza de que conseguiria, pela sua oração, pelos seus sacrifícios, pelas suas penitências, salvar a alma daquele homem. E aí ela ficava acompanhando as notícias que saíam sobre ele. E aí, até uma vez, para a decepção dela, né, ela viu que, durante o tempo que ele ficou preso, foi oferecido para ele um sacerdote para que ele se confessasse. E ele não quis confessar, mas ela não desistiu. Continuou rezando, fazendo penitência pela alma daquele homem. E aí ela, né, falou para Deus que não precisava, ela confiava, ela tinha certeza que conseguiria salvar a alma dele.
que não precisava de um sinal, mas que se Deus quisesse dar esse sinal, isso, João Marcos está falando Pranzine, sei lá, mas era isso mesmo o nome dele. Então ela falou para Deus, né, que se Deus quisesse dar um sinal para ela, ela recebia de que aquela alma seria salva. E aí, no momentos antes da execução dele, ela recebeu o sinal, né, que ela havia pedido. Antes da cabeça dele ser colocado lá em algum lugar para ser decapitado, alguma coisa desse tipo, ele pediu para esperar. Tinha um sacerdote próximo e ele olhou para o sacerdote e pegou um crucifixo, que eu acredito que deveria estar no pescoço do sacerdote, não sei, e beijou o crucifixo. E, assim, ali ela pôde ter a certeza de que ela realmente tinha conseguido salvar aquela alma, né? Que no instante último da vida dele, ele conseguiu, né, uma contrição perfeita. Ele se arrependeu. E aí, ao ver isso, né, Santa Teresinha falou, este foi o meu primeiro filho espiritual, né? Então, assim, uma menina de 13 para 14 anos, né, com a mentalidade dessa, e é, orou constantemente, se sacrificou, fez penitências para salvar uma alma de alguém que ela não conhecia e de um assassino, né? E ela disse: esse foi o meu primeiro filho espiritual. E hoje em dia, no mundo de hoje, na sociedade de hoje, a gente rejeita, né, a salvação dos filhos, não permite que esses filhos existam para que eles é, vejam um dia, né, a glória de Deus, né, para que um dia chegando ao céu, né, o pai ou a mãe possa prestar conta ali, né, aqui, ó, o Senhor me deu e eu o devolvi, ele está aqui. Eu não perdi as almas que o Senhor me confiou. Então, é, eu acredito que seja isso, né? Pela minha afobação, eu posso até ter esquecido assim de falar alguma coisa, mas aí a gente tem um tempo para quem quiser se colocar, complementar. Eu agradeço, inclusive, quem tiver algo para complementar, alguma pergunta a ser feita, é, podem ficar à vontade. É isso, e obrigado pela atenção de vocês até agora. Silmara, Ou eu, pode eu falar. não queria só fazer uma colocação aqui de algo que você citou logo no início da formação, que assim, segundo a moral da igreja, e que de fato a moral que nos convém, a moral que nos interessa, ela é lícito o espaçamento em situações extremas, mas eu acredito que situações extremas aí sejam extremas mesmo, porque assim, você até comentou depois, desculpas como, eu vou espaçar porque eu vou esperar terminar a faculdade para dar um conforto melhor aos meus filhos, eu vou esperar, sei lá, comprar o carro para que eu possa, assim, me locomover com eles e tal, e não é por aí. Situação extrema é questão de saúde, questão de guerra e questões extremas mesmo. Exatamente, né? Condições de fato extremas, graves e verdadeiras, né? Como eu havia falado também, que não sejam desculpas, né, do egoísmo ali da pessoa de dizer que não é possível, mas na verdade é só fruto do egoísmo mesmo, né? Mas situações realmente extremas, né, de condições físicas ou psicológicas, que até a própria encíclica traz, né, situações extremas, né, físicas ou psicológicas dos cônjuges, situações de guerra, como você falou, mas é isso mesmo. Rapidinho aqui. A Silmara falou logo do início, né, já no meio, sobre o fato de como ser um funcionário na área da saúde, por atender pessoas e tudo mais. E aí me coloco como professor de biologia, né? Uma turma muito complicada de se ensinar são as turmas de oitavo anos, porque os livros de ciências são, assim, absurdos as coisas que vêm. É início da puberdade,
estão na fase da pré-adolescência, entre os seus 13, 14, 15 anos, estão no período de conhecimento corporal e tudo mais. E você, por ser professor de biologia, ciências no ensino fundamental, você torna-se obrigado a dar o material que está vindo ali pela Secretaria de Educação e, por muitas vezes, você é obrigado a usar algum tipo de material que a própria secretaria disponibiliza para você. E aí vem sempre aquelas dúvidas das crianças, né? Que são crianças, mas que vêm com dúvidas. Ah, o que eu faço para evitar uma gravidez? Ah, o que eu faço? E, tipo, como cristão, a gente nega isso, mas como profissional, infelizmente, na escola, somos obrigados a dizer o que realmente o que eles devem fazer para se prevenir de uma DST, IST, na verdade, é, de gerar um filho e tudo mais. Mas eu, nas minhas aulas, sempre ainda puxava um ladinho e dizia assim, olha, isso aí é bom só depois do casamento. Ah, mas não sei o que. Sempre tentava enrolar, mas não tem jeito. É tenso demais ensinar turmas de ciências. E, tipo, o oitavo ano já estão nessa curiosidade. E as criancinhas que estão entre o sexto e sétimo ano já ficam na ansiedade de ir para o oitavo ano e ver esses assuntos. É muito complicado. Realmente, isso até me lembrou, né, de que, infelizmente, né, no início da faculdade, eu não me lembro se foi no primeiro, no segundo ano, desprovida, assim, né, de certos conhecimentos, e indo lá na vibe, né, dos professores, enfim, fui fazer uma ação com mais duas colegas, né, a gente se dividiu, foi para a escola militar, lá em Maceió, falar sobre questões como essa. A gente dividiu lá, enfim. E a gente teve uma aula, assim, básica antes de ir, e os professores nos jogaram lá, né? Para a gente falar sobre os métodos anticoncepcionais para os adolescentes lá da escola militar. E eu reproduzi, né, aquilo que os professores tinham passado de uma forma bem superficial para a gente, de que, por exemplo, o anticoncepcional, sei lá mais o que, tipo, não eram métodos abortivos e não sei o que, tipo, dando uma amenizada, sabe mesmo? E, tipo assim, por isso que é tão importante a gente se aprofundar, né? Sendo casados ou não, né? Vocacionados ao matrimônio ou não, nesses assuntos, o que a nossa fé traz, né? O que ensina a igreja sobre isso, né? E, enfim, nos orienta e nos consola, né? Como fala lá no terceiro capítulo, sobre como lidar com isso, né? Mesmo nesses tempos atuais, né? Mas de poder ter essas orientações. É uma verdade tão triste que a gente não vê no meio escolar, nos currículos escolares, é, pautas como castidade, fecundidade, essa questão mesmo de esperar para o matrimônio. Não, sempre é o oposto aí. E assim, o João Marcos pode confirmar, como eu falei, se tiver mais alguém da área da saúde, mesmo a gente já conversou aqui, né, mesmo não sendo lícito em situações normais, essa questão dos métodos naturais, né, sendo lícito somente nessas situações extremas e tal, elas raramente são faladas. E quando são faladas assim, ó, é ineficaz, é isso, é muito complicado, né? Como eu falei, não dizendo, me contradizendo, né? Que seja lícito usar. Não é, né? Só em situações extremas. Mas ainda assim, esses métodos naturais quase nunca são falados. E quando são falados assim para dizer, não use, né? Usem esses. Na verdade, eu nunca utilizei nenhum desses materiais. Tipo, todos os materiais que vêm disponibilizados para dar aula sempre são falando dos métodos contraceptivos. E como se não bastasse, né? Eu lembro que em 2019, foi 2019, eu estava no meu período de estágio e a Secretaria de Educação daqui da minha cidade disponibilizou um material exatamente
para as turmas de oitavos e nonos anos. Era um material que eu fiquei traumatizado de trabalhar e eu pedi a professora que estava acompanhando o meu estágio, eu pedi a ela para não realizar aquele procedimento. Ela disse, mas você tem que fazer, você é obrigado a fazer. E eu estava me recusando, me recusando. E ela, João Marcos, você não pode adiar mais, você vai ter que fazer. E eu estava quase prestes a abandonar o meu estágio por conta disso, por conta desse material que tinha chego. Mas, infelizmente, eu tinha que concluir e, infelizmente, eu tinha que utilizar o material que veio. Mas é sempre assim. A gente vive uma revolução sexual. Eu gostaria de complementar também. Eu também, eu sou formada em biologia e o meu TCC foi exatamente na área das ISTs, foi uma pesquisa sobre o conhecimento dos adolescentes sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Foi um tema, assim, um pouco aleatório, que foi a partir da pesquisa da professora, né, da que eu tinha mais afinidade na faculdade. E eu peguei já do material dela, que ela tinha aplicado e tudo mais, vários questionários. E identificando, né, assim, chegando lá às conclusões, o que foi observado. Primeiro, que hoje os jovens, eles não têm, primeiro que eles são muito incentivados a essa sexualidade, assim, exacerbada, tudo isso que é ocasionado exatamente por essa revolução sexual, né? De que as crianças hoje são muito sexualizadas desde cedo, então a partir disso, quando aí entra, vai chegando sexto, sétimo ano, oitavo ano, os jovens já estão todos afoitos, todos, né? Assim, bem. Como é que diz? Querendo falar sobre o assunto, mas muitos também não têm maturidade para falar sobre o assunto. E aí entra toda a questão do desconforto, que é para alguns estar ali na sala de aula, muitos sentem vergonha, de ouvir tudo isso, e o próprio professor muitas vezes tem certo constrangimento de colocar, né? Eu trabalhei com o pessoal que fazia algumas ações, fiz, né, também algumas ações, e ainda durante a pesquisa, durante a avaliação dos dados, foi possível perceber, né, partindo dessa questão da sexualização, que eles não têm tantas vezes nem sequer essa informação que a própria revolução propõe como uma solução para viver essa sexualidade. Muitos não têm o conhecimento, assim, nem sequer das doenças, né, que podem ter. E são poucos, né, pelos resultados lá do TCC, que apontam ainda a castidade, mas ainda tiveram, né, na minha pesquisa, pelo menos lá nos resultados, ainda tiveram algumas pessoas que apontaram a castidade, não fazer sexo como uma opção. Então, a grande maioria apontou, por exemplo, como método contraceptivo, a camisinha e tudo mais, tudo que a gente já sabe, né, todos os métodos contraceptivos. Mas, assim, há uma predominância e foi observado, né, por que isso acontece, que é exatamente por conta da propaganda, que é 100% seguro e não sei o quê. Mas que é tudo voltado para isso, né, para essa ideia. E quando eu pude trabalhar, né, aqui vendo a experiência do João, para mim não foi muito confortável também, mas eu tentei considerar que eu poderia apresentar, por exemplo, isso que é colocado, mas trazer isso que o Vilmário falou, ser a pessoa que vai trazer o diferencial, vai colocar aqui. Tem esta opção de tratar da sexualidade, né, do sexo, das coisas como a gente tem que colocar lá, de uma maneira assim que mostrem, não sei como é que eu posso dizer, que é necessário preservar alguns valores e de colocar algumas coisas que entra pela carência de educação que eles têm, que vem desde casa, né, que não é algo que eles buscam com os próprios pais, ou que os pais sequer orientam, ou, assim, não tiveram essa formação, porque seja, a Poli usou aí, né, o catecismo da Igreja Católica, algo que um cristão, que o jovem, né, que lá a gente também olhou a maioria se era cristão, se era a qual religião,
que deveria ter conhecimento, assim, que é algo que a nossa fé também coloca, a questão do matrimônio, a questão da castidade, e que muitos nem sequer também têm acesso hoje. Então, se a gente parar para observar, tudo isso, assim, de uma maneira geral, começa pela falência da família, pela falência dessa necessária catequese, que não se tem também, eles não conseguem receber, e, assim, quando eles recebem, é de uma maneira muito perdida, né? Não se tem. Não sei aí o que é que vocês acham que eu falei demais. E pegando o gancho até do que a Mônica estava falando, é triste porque até dentro da própria realidade, assim, catequética, né? Isso é muito pouco falado ou realmente o pessoal não sabe do que está falando para tratar disso, né? Infelizmente, existe até a realidade de sacerdotes que acabam, a orientar casais, indo em caminhos diferentes do que de fato a igreja ensina, né? Padre Paulo até fala nos vídeos aí dele também que muitos casais procuram ele, né, dizendo que padres ou que tipo no grupo de casais, não sei aonde, falaram para eles que tem um método que a igreja aprova para poder evitar os filhos, né? Então, assim, é complicado mesmo. Como vocês colocaram alguns contrassensos, algumas contraposições que vocês vivem por serem professores de biologia, eu sou estudante de direito e encontro também, como é sensível, muitas contraposições no ambiente escolar. Eu já vi, por exemplo, um professor de direito constitucional lecionando no sentido de que a castidade é assunto com um teor invasivo, uma vez que trata sobre uma intimidade, seja da pessoa, seja consocial dos cônjuges. Outras questões também são levantadas, como por exemplo do aborto. Um estudante de direito, quando se imiscui no anal da faculdade, logo quer saber a posição de um professor a respeito desse tema tão polêmico, não é? E é somente para dizer que já tenho me deparado com muitas questões de ordem perturbadora até. Perturbadora dos conceitos que o Papa na carta defendeu. É triste, porque eu confesso para vocês que em face dessas questões eu pouco soube lidar, pouco soube instruir. Eu vejo muitas vezes, com mais tristeza ainda e com mais grave razão, pessoas que não são praticantes, certamente não são, mas pessoas que sabem ponderadamente a respeito da fé da igreja, só não a praticam. A gente vê, né, a partir das falas de todo mundo aqui, né, enfim, cada um nas suas áreas de atuação, de formação, o quanto é de fato imprescindível, né, que a gente, enquanto cristãos, enquanto católicos, né, a fim da defesa da nossa fé, a gente se aprofunde em temas como esse, né? E a Maiane colocou aí no chat, né, que eu falei sobre a questão da catequese, né, que muitas vezes dentro da própria igreja isso acaba sendo pervertido, digamos assim, né? E que o próprio MOB já é ensinado nos cursos de noivos, a Maiane colocou que essa questão do MOB, eu não vou lembrar o que significa agora porque é em inglês a sigla, mas consiste, né, no método de se observar o período da mulher, né, o muco cervical dela para poder entender ali se está no período fértil ou não. Isso, método de ovulação Billings, isso mesmo. Obrigada, Vilmar. Então, tipo, são ensinados em cursos de noivos, justamente acho que nesse sentido, de que é um método permitido
tido pela igreja para evitar os filhos. Né? Então, o perigo disso. E também tem a questão familiar, né? Que acredito que eu sempre converso muito com alguns amigos meus a respeito disso, é, de como a família hoje trata, né? Hoje é normal ver uma família, para a sociedade, né? Isso. É normal ver uma família com dois filhos e é anormal ver uma família com seis, sete, oito ou mais filhos. Ou seja, né, a cada dia que se passa, ver famílias abertas à vida torna-se algo para a sociedade que, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Meu filho, né? E até mesmo pessoas da própria família chegam a criticar. Onde vai esse desembesto de filho? Eu mesmo só quero um ou dois. E não sei o quê. Então, tipo, a própria família já vai tornando um, fazendo um certo psicológico daqueles que estão prestes a casar e tudo mais. E outros já chegam e dizem assim, ei, aí, tipo, se forem os primeiros filhos a se casarem, às vezes os avós não têm neto, os pais não têm neto, aí já dizem, eita, aí não demore não, já me dê logo um netinho. Aí vem outros e diz, pra quê? Aproveite logo o casamento, deixa para ter filho daqui a 3, 4 anos e não sei o quê. Como se um filho fosse impedir de que o casal fosse mais feliz ainda, como se fosse atrapalhar, como se fosse fazer algo do tipo. Então, é tenso demais. E isso diz famílias católicas muitas vezes, né? Pessoal, só um ponto. Maiane, pode falar se quiser. Fica à vontade. Eu ia só complementar que isso me fez lembrar o próprio testemunho do padre Paulo Ricardo, né? Que em uma aula ele fala que o pai, quando a família passava por muitas necessidades, né? Quando a mãe ainda estava grávida dele, ou ainda nem tinha engravidado, e chegou um momento em que o pai não tinha nem o que dar de comer para os filhos, e ele foi até o sogro, né? E deixou a mulher e os filhos com o sogro e disse que precisava ir trabalhar. E quando ele conseguisse um emprego, quando ele conseguisse finalmente ter estruturas novamente para sustentar a família, ele voltaria e pegaria a mulher e os filhos de volta. E o padre Paulo até fala que se fosse partir da realidade de hoje em dia, né, ele não teria nem existido. Se o pai e a mãe dele fossem pensar nessa gravidez consciente, que se fala tanto hoje em dia, o próprio padre Paulo não teria existido, né? Então, imagine se todo mundo tivesse essa mentalidade. E o padre Paulo até diz, né? Será que você preferiria nascer em uma família pobre, passar por muitas necessidades a vida inteira e no final ir para o céu? Ou você preferiria nunca ter existido? Né? Dificilmente alguém vai dizer que não preferia ter existido. E aí, quem somos nós, né? Enquanto pais, enquanto homem e mulher, para definir, né? Quem deve viver e quem deve morrer, para que eu tenha, para quem deve nem nascer, né? Para que eu não saia do meu conforto, do meu egoísmo. Então, assim, só pontuando assim, algumas coisas que foram comentadas aqui, é muito bom esse momento de partilha, né? Várias pessoas de alguma forma se relacionam com a área da saúde, né? Biologia, enfim, enfermagem. Acho que, mas independente da área, eu mesmo sou de filosofia, né? Eu não me apresentei direito no início, quando estava falando, então eu tenho esse costume de esquecer essa parte, mas eu sou da área de filosofia, né? Então, independente da área, né, que a gente atue, que a gente esteja, o importante é, apesar dessas circunstâncias assim tão complicadas, tão complexas às vezes, né, que a gente encontra, né, cada um na sua área, que a gente tente sempre, na medida do possível, mostrar um outro caminho, uma outra proposta, né?
né, seja na sala de aula, né, seja enfim, no hospital, né, pessoal da área de direito aí, enfim. É mostrar um outro caminho, que existe um outro caminho, porque o que de fato o que se tem estabelecido hoje em dia é algo completamente, na maioria das vezes, completamente contrário à fé católica enfim, a lei natural, né? Se fosse colocar em termos filosóficos, né? Não precisa nem ir para a questão de moral, né? Teologicamente. Então, cabe a gente, né? Como a Poli colocou, né? Estudar o mais possível e para apresentar da melhor forma possível um outro caminho, né? O que é método mais eficaz, né? Para combater DST ou coisas do tipo, do que a castidade não existe, né? Mas não é falado. Então, assim, um texto que eu gosto muito de citar de São José Maria Escrivá é justamente esse, né? Eu até peguei aqui do livrinho Caminho, né? Já citei para o pessoal em outras reuniões, antes de a gente abrir esse espaço, né, para que vocês pudessem participar, que é justamente o número, a partir do número 338 do Caminho, né, no tópico sobre estudo, né? Ele diz, dantes, ou seja, antes, como os conhecimentos humanos, a ciência eram muito limitados, parecia bem possível que um só homem sábio pudesse fazer a defesa e a apologia da nossa santa fé. Hoje, com a extensão e a intensidade da ciência moderna, é preciso que os apologistas dividam entre si o trabalho para defenderem cientificamente, notem aqui, cientificamente, a igreja em todos os campos, né? Então, cada um vai adaptando ali, ó, o Ellison está falando aqui, atendente de farmácia, né? Então, cada um vai adaptando ali a sua realidade, né, para defender cientificamente mesmo, cada um na sua área, dizer, ó, é possível ter essa outra proposta aqui, tem essa outra proposta ali, né? Não existe só essa, né? Por exemplo, quando se trata de questão de Estado, é um absurdo você ver esse direito ao aborto sendo legalizado em vários países, quando você tem outra proposta, independente da situação mais lastimável, como um caso de estupro, você não tem que assim, dar condições para que a mãe mate seu filho. Você tem uma outra proposta que é o quê? Você tem que ajudar para que aquela mulher não faça isso e que dá condições a ela para que ela mantenha aquela gestação e para que ela supere qualquer trauma, etc. O auxílio do Estado deveria ser nesse sentido. Só para citar um exemplo de uma outra proposta, de uma outra mentalidade, né? Então a gente deve ajudar nesse sentido. E sobre o MOB, né, que eu acabei pontuando aqui, acho que foi a Maiane, outra pessoa que colocou no chat aí, acabou sendo a camisinha, acaba hoje em dia sendo a camisinha católica. Assim, eu só teria que ponderar aí uma questão que é a seguinte: algumas paróquias, eu falo pelo que eu conheço, né? Eu estou aqui em Maceió, acabei de vir da missa na Santa Casa, numa capela lá, São Vicente de Paulo, e lá tem, assim, alguns casais que orientam outros em relação ao método Billings, né? Ao uso. Por quê? A Paula até mencionou essa questão da eficácia, né? Que muitos criticam. Quando citam é para criticar, ridicularizar, como alguém falou aqui, mas é que a eficácia está diretamente relacionada com o saber utilizar. Então, a Poli bem colocou, o método que é possível utilizar para espaçar as gestações, né, é o método natural, como ficou conhecido como método Billings aí por conta do médico, né, o sobrenome do médico. Então, é o método natural, é o possível utilizar. Quando é que deve ser utilizado? Em situações onde hajam graves motivos, né? Mas é preciso saber utilizar. Então, acho que entra assim, essa orientação, né, que casais que se colocam nesse apostolado dentro da igreja deve servir para isso daí, né? Ensinar para que se saiba, né, como utilizar, como a mulher percebe assim o seu corpo, para que dentro dessa condição de motivo grave, ela saiba utilizar, o casal saiba utilizar adequadamente para que aí tenha a eficácia, né, e que assim superada a dificuldade grave,
eles possam se abrir mais amplamente, né? Porque mesmo que use esse método, não é totalmente fechado à vida, é por isso que é lícito, né? Mas superada a dificuldade, eles usam. Eles se abrem mais amplamente à vida, né? Seria isso. Mas só pediria que quem for colocando aí, acho que a gente vai ter um tempinho para isso ainda, né? Quem for falando, enfim, se puder ligar a câmera, ou se não, deixa para uma próxima oportunidade, ou mas também, né, dizer o seu nome, da cidade onde está falando, como diz a história, né? Diga seu nome e a cidade onde está falando. A gente está vendo o nome de vocês, mas seria bom, se possível, vê-los e também saber de onde vocês falam. Alguns estão falando, a gente está identificando qual é a área, né? Uns de direito, outros de enfermagem, biologia, enfim. Mas seria bom saber de onde vocês são, algo do tipo. É, só completando aqui, completando não, falando mais algumas coisas. Eu não vou ligar a câmera porque eu tô no quarto, já tá todo escuro, mas eu sou o João Marcos, como vocês estão vendo aí. E falar de onde eu sou torna-se um pouco complicado, porque eu sou um pouco de Limoeiro e um pouco de Taquarana. Então eu pertenço às duas paróquias e pertenço às duas cidades. É um pouco difícil, mas vamos lá. É, tudo isso que foi falado me faz lembrar uma, uma parte de Padre Paulo Ricardo em um curso dele, em um dos cursos dele. Eu não lembro se é Engenharia de Santidade ou se é em outro curso que ele está dando, e ele fala a respeito sobre isso, né? De muitos casais que buscam o sacramento do matrimônio de maneira correta, casando no sacerdócio, casando na igreja, mas que, na verdade, só estão no interesse da festa e da convivência a dois, e não da vida aberta, né? E aí ele fala que o padre, por ser pastor daquela paróquia, ele também deve estar aberto a chamar os casais da cidade e conversar com eles, perguntar o porquê que estão demorando a ter filhos, já que foi ele que celebrou o casamento, ele pode muito bem adentrar na vida a dois, chamar para a confissão, perguntar e algo do tipo. E ele até relata que na paróquia dele, ele disse que estava percebendo que alguns casais não estavam indo para a fila da comunhão. E ele estava meio que sem entender o porquê. Eu acredito que era 10 casais, se eu não estiver enganado. Se alguém já sabe esse relato, pode falar também. Né? E ele disse que procurou saber dessas pessoas, desses casais, o porquê que eles não estavam buscando, não estavam entrando na fila da comunhão na hora da missa. E eles foram bem abertos e explicaram o porquê. E então o Padre Paulo chamou todos eles para conversar, um a um, claro, na sua intimidade, e foi explicando o porquê que nós devemos ser abertos à vida, o porquê, os propósitos de Deus e tudo mais. E ele fala que dos 10 casais, na outra missa, 9 já começaram a comungar. E até o dia que ele ministrou o curso, ele falou que os 9 estavam entrando na fila da comunhão. Só um que ainda não estava entrando. Então, para ele falava que aqueles 9 terem entrado, então foi sinal que ele ter chamado a parte surtiu efeito. E que bom, e que eles sempre estavam procurando o Padre Paulo e estava dizendo assim nas confissões: porque a gente já não fez isso antes? Já não decidimos ser abertos à vida, né? Então, acredito que o padre, por ser pastor de uma cidade, pastor de uma paróquia e tudo mais, ele, por ser o sacerdote que está realizando ali o matrimônio entre o casal, acredito que cabe a ele também ter um pouco dessa noção, né, de quem está entrando na fila da comunhão, quem não está, o porquê que o casal está demorando a ser pais e tudo mais, né? Então, acredito que isso seja bem interessante. Pessoal, a gente já tá chegando no nosso horário, assim, limite, né? Não foi dito, mas às 10 horas, a gente começa às 8 com o texto, né? Então, tem um horário de base, assim, para terminar às 10 horas, né? Esses encontros.
Então, já está chegando lá. Então, se alguém tiver alguma questão, algum comentário pontual, alguma pergunta, qualquer coisa do tipo, né, coloque, né, bem rapidamente, eu pediria, e a Poli já poderia fazer alguma consideração final para que a gente já fosse aí se encaminhando para encerrar essa reunião de hoje. Tá bom? Bom, Poli, eu acho que você já pode concluir, né? Faça aí o apanhado geral aí da discussão. Então, mais uma vez, né, muito obrigado pela participação de vocês, pela interação aqui também. Foi muito bom esse momento. Mas assim, mais uma vez, né, evidenciar a questão da importância da gente estar se aprofundando em assuntos não só nesse, mas em temas como esse, é, principalmente principalmente que são tão relevantes a gente, né, como cristãos católicos, termos conhecimento atualmente. Mas que a gente possa se aprofundar, né? Eu não conseguiria trazer com profundidade tudo que é tratado, né? Que a gente possa aprofundar os estudos e que eu espero que tenha ficado também, né? Mas eu acredito que a maioria tem noção disso, mas até para a gente ter um certo cuidado ao apresentar, por exemplo, né, esse novo caminho, um outro caminho, como o Júlio falou, que essa questão, né, de um casal entendendo isso, de uma pessoa entendendo isso, e propor ser aberto à vida, não quer dizer que eu sou aberto à vida, que eu vou acolher quantos filhos Deus mandar, que Deus vai mandar de filhos se eu só tiver como, se Deus conhece, né, sabe de tudo, que eu só teria como criar, educar e devolver para Deus e também ser aberto à vida, né, pode significar que eu não tenha nenhum filho, então ser aberto à vida é aceitar isso também, né, que não venha nenhum, enfim. E aí vem outras questões, né, adoção e tudo mais, a gente não vai entrar nisso agora. Mas é isso, tinha outro ponto que eu ia falar e eu agora acabei esquecendo. Mas é isso, né? Mais uma vez, muito obrigada. E acho que a gente pode caminhar aí para a oração final para finalizar. Só antes, Polly, a gente agradece assim, a disponibilidade para dar essa formação, para conter esse momento. Né? Agradeço a participação do pessoal que veio aqui. Algumas pessoas já saíram da sala, mas eu pediria só para que a gente deixasse registrado, principalmente algumas pessoas que estão aqui, né? Que não são nem do estão como apoiadores, né? Não são nem do núcleo nem dos membros. Coloca assim no chat mesmo rapidinho, né? De onde são, para a gente poder pelo menos ter essa noção, né? A Maiane, o Adson, o Lucas, o João Paulo e o Elvis. O Elvis eu sei que ele é na dia, né? Mas coloca aí no chat rapidinho para a gente ver. E Limoeiro, Coité, São Luís de Pitunda e Maceió. Nadia é São Miguel, ela tá morando em São Miguel, Elvis, né? Arapiraca, Paróquia São José. Pronto, então, pessoal, a gente agradece assim, a presença de vocês aqui e no próximo, assim, de certo o que a gente tem no momento é no próximo terceiro domingo, né? Terceiro domingo de abril, né? Mas, assim, outras atividades que a gente for pensando, criando aí, a gente vai estar informando para vocês. Então, novamente, sigam as páginas, né? Convidem outras pessoas para seguir, se possível, divulguem, entre lá no grupo do WhatsApp de apoiadores, né? Participem conosco para que a gente
traga mais pessoas para que a gente possa partilhar essas experiências, esses estudos, essas vivências, né, e crescendo junto, né? Deixa eu ver. Próxima formação, como eu falei, é no terceiro domingo do mês que vem. E, assim, fica aberto, né, as propostas, a gente tem tanto do núcleo como dos membros, né, para proporem formações. Dos apoiadores, a gente divulga em breve no grupo se a gente abre essa possibilidade enfim, de vocês proporem, né, e a gente conversar para que vocês possam também participar junto conosco. Fica aqui combinado, vou conversar com o pessoal do núcleo para que a gente possa, enfim, disponibilizar algum formuláriozinho, alguma coisa assim, do tipo, ou pelo WhatsApp mesmo, para que o pessoal do grupo dos apoiadores também proponha algo para participar junto com a gente também desse, assim, ativamente desses momentos, né, trazendo alguma formação. Vocês vão ver também, eu não falei no início, mas vocês vão ver que a gente vai se saudando aqui na liga, né, não com Salve Maria, não com Salve Maria, né, como a gente está habituado, né, mas com Salve Rainha. Então, tá aqui, nós estamos nos valendo do título de Nossa Senhora Rainha, né, então, aqui inspirado na Salve Rainha, a gente se saúda com Salve Rainha, ao que se responde Salve ou Salve Rainha. Vocês vão também não estranhem isso, Salve Rainha mesmo. Acredito que é isso. Vocês têm alguma curiosidade, alguma pergunta em relação ao apostolado? A iniciativa nem foi minha, foi de um amigo nosso, Elvis. Ele juntou todo mundo e aí hoje ele não pode participar, assim, por questão de disponibilidade, não pode estar com a gente com tanta frequência. Então a gente está tocando aqui o barco. Né? Principalmente o pessoal que está aqui, né, se reunindo com a gente pela primeira vez, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu particularmente só queria me colocar à disposição mesmo para fazer parte e cumprir junto de todos vocês uma missão e o carisma que o apostolado assume, especialmente porque considero que sou recém-retornado à fé católica por ocasião do TLC, que também foi realizado recentemente. Então, eu fico muito feliz por esse momento e acredito também a boa vontade de todos vocês para essa missão, ao exemplo de São José. Sou da paróquia de São José, esse ano é o ano de São José. Acredito então essa boa vontade de vocês a isso, né, que conjugam as experiências pessoais, profissionais e estudantis, como nós citamos algumas vezes, com a evangelização. Obrigado. Muito bem. TLC aí ajudando aí a trazer os irmãos para casa, né, novamente. Acho que tem muita gente do TLC aqui. Se não for todo mundo do TLC, acho que a maioria é. Mais alguém? Tem alguma curiosidade, alguma pergunta, alguma colocação nesse sentido? Não, né? Então, a gente vai finalizando por hoje, já 10:01, está no tempo. Então, pessoal, muito obrigado novamente. A gente vai se falando nas redes sociais, no grupo do WhatsApp. Novamente, quem não entrou, entre lá, um dos apoiadores. O link está na bio do Instagram. Né? Quem não leu a encíclica, né? A Humanae Vitae, leia. Está lá disponível também na bio do Instagram. Né? Vão lá e leiam, vale muito a pena. Aqui foi só para propor a discussão, né? Para apresentar, assim, de modo geral, a discussão, né? Mas a encíclica, de fato, é muito rica, como a Poli falou. Então, a gente conclui esse momento e até a próxima. Passo agora para as meninas da oração para concluir. Então, vamos encerrar, né, com a oração final. Vamos agradecer a Deus por esse momento de partilha,
por esse início, né, assim, público, né, da Liga, que Nossa Senhora Santa Rainha possa nos conduzir da melhor maneira possível e nos conduzir a Nosso Senhor, que é a verdade sobre todas as coisas. Que nós possamos ter disposição, né, e perseverar nessa caminhada, que sabendo de como as coisas estão, de como têm sido pregadas por aí tantas ideias que contrapõem a nossa fé, como nós precisamos fazer, né, com que esse tipo de conhecimento e tantos outros, né, que venham por aí, sejam compartilhados para que, de fato, quem não teve uma boa catequese, para quem tenha curiosidade, para quem nunca teve acesso, possa ter, né, e a gente possa mirar em nosso Senhor Jesus Cristo, né, que é o princípio e o fim de todas as coisas. Então, lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção fosse por vós desamparado. Animado, pois, de igual confiança, ó Virgem das Virgens e minha mãe, a vós recorro, e gemendo sobre o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis, ó Mãe de Deus, as minhas súplicas, mas ouvi-me e atendei-me favoravelmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José Maria Escrivá, rogai por Rogai nós. por nós. Salve, Rainha. Salve a rainha, pessoal. E não esqueçam de rezar pelo Salve, nosso Rainha. apostolado. Tá bom? Não esqueçam de rezar pelo nosso apostolado também. A gente conta com as orações de vocês e convidem mais pessoas. Salve a rainha. Tchau, tchau. Boa noite.